Sobre a chegada do furacão Ian, a gente vai conversar agora ao vivo com o Marcel Ligabô, que é climatologista e está na Flórida. Marcel, bom, obrigada por falar com a gente nesse momento complicado por aí. Tenta explicar um pouquinho para a gente como que esse fenômeno se manifesta, quais os perigos, né, que a gente já está vendo, essa destruição toda, também 2 mortos em Cuba, como que isso deve se desenvolver aí nos Estados Unidos. Bom, boa tarde, Marcelo, Evandro. Na verdade, quando a gente fala de furacão, a gente tem que lembrar que é um fenômeno marinho, né? Ele se forma e retira energia superficial do calor dos oceanos e, às vezes, chega em continente. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele traz o mar junto, tá? Então, por isso que aqui as ordens de evacuação foram dadas, porque ele literalmente levanta o nível do mar e provoca fortes ondas. Então, o grande impacto do furacão, que as pessoas geralmente não relacionam, é com água. 95% dos danos causados por furacão vem da água e não do vento, tá? Os ventos, por mais que ele vai chegar com categoria 4 nas próximas horas, aqui o Código de Obras da Flórida ele é muito rígido desde o furacão Andrew de 92, categoria 5 no sul de Miami. Então as estruturas são preparadas para isso. Agora a água não dá para você segurar. Entendeu? Então, fora que esse sistema ele tende a perder força de deslocamento, ou seja, ele vai diminuir à medida que for entrando no interior do continente, então vai permanecer aqui na Península da Flórida por em torno de mais ou menos 1 a 2 dias, soltando grandes quantidades de chuva. Então, mesmo o pessoal fora do litoral, na parte interior, como Orlando, Kissimmee, toda essa parte interior, vai sofrer com alagamento e possíveis quedas de energia, tá? Pois é, Marcel, as autoridades estão falando aí em alagamentos que superem os 5 metros de altura. Também há um prejuízo para a questão de fornecimento de energia elétrica. Mais de 300 mil pessoas, segundo as autoridades, já estão sem luz, justamente por conta dessas imagens que a gente está acompanhando, né, do vento que acaba atrapalhando também e provocando esses transtornos para a população. Eu queria saber aí aonde você está e de que forma que vocês estão acompanhando também esses alertas que vêm sendo dados, hein, Marcel? Você poderia contar um pouquinho da tua situação específica e do quanto esse temor foi crescendo agora ao longo dos últimos dias? Bom, eu trabalho para diminuir o temor, né? Eu trabalho participo de uma equipe, a gente instala estações meteorológicas e câmeras aqui ao vivo, né? Então, eu estou aqui na minha residência em Parkland, no sul da Flórida. Ontem à noite tivemos alguns tornados aqui próximo, porque a chegada do furacão, primeiras bandas, causa uma situação na atmosfera possível de ter tornado, tá? Então, a situação aqui vai ser mais tranquila, tá? Ventos aí no máximo de 70 km por hora e as chuvas vão tender a diminuir. A questão é que se você estiver mais ao centro e ao norte da Flórida, é onde vai ser o impacto maior. Eu estou indo lá agora, tá? Só esperei aqui para dar entrevista para vocês. Eu vou interceptar esse furacão. Eu tenho que soltar alguns dados, tenho que pegar dados lá do olho do furacão. Não façam isso, pessoal. Eu trabalho com uma equipe que faz isso há mais de 30 anos. A gente sabe onde está indo, o que a gente está fazendo, tá? Então a situação é séria. Tá? E lógico que eu vou evitar o litoral, porque literalmente é isso, tá? Você tem um alívio da pressão atmosférica, então o mar ele sobe e ele entra, tá? Então eu vou ficar um pouquinho mais no interior, onde os ventos aí podem chegar mais ou menos a 220, 210 km por hora, tá? E vou documentando a chegada desse furacão. É parte do meu trabalho, documentar o antes, o depois e o durante, tá? Soltando algumas câmeras e algumas estações meteorológicas. Então, eu vou, a partir de agora, pegar a parte mais difícil dele, tá? Ô Marcel, e só uma curiosidade, quando você fala em interceptar, pegar, tentar evitar, o que isso significa, né? De que forma que a sua atuação diante de um fenômeno que é tão grandioso? Por isso que eu não aconselho a todo mundo. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, saber onde nós estamos indo, o que nós vamos encontrar, tá? Então, nós sabemos, nós entramos dentro da tempestade, então imagine que o olho do furacão, ele se estende mais ou menos de 40 a 50 quilômetros, onde estão os ventos mais fortes, né? Eu preciso estar nesse raio aí, preciso estar em pelo menos um raio de 20 quilômetros aí dentro do olho do furacão para pegar os dados da pressão atmosférica. Então a gente eu vou ajustando de acordo com o radar, eu vou acompanhando no radar profissional que a gente tem, vai vendo os desvios que ele vai dando de última hora para realmente chegar lá e estar naquele ponto. Então por isso que a gente usa o termo interceptar, porque a gente não caça nada, a gente literalmente se joga dentro dele, tá?
É mais ou menos isso, é um trabalho que é só feito por profissional, então, de novo, novamente, pessoal, quem está nos escutando, não faça isso, não, a partir de agora, fique em casa, não saia, tá? Porque as condições vão ser adversas mesmo a partir de agora. Muito bem, a gente deseja boa sorte para você, parabéns pelo trabalho, que dê tudo certo, né? E claro que a previsão também seja melhor aí, né? Para que não atinja cada vez menos pessoas e que seja um fenômeno rápido. Marcel Ligabô, falando com a gente direto da Flórida, climatologista, muito obrigada, até uma próxima, boa sorte por aí de novo. Marcela, se você me permite, obrigado. Para o pessoal da Flórida aqui está me procurando muito para saber informações, eu vou estar ao vivo no meu canal no YouTube, tudo sobre furacões, tá? Para acalmar um pouco a população local, que está demais aqui. O pessoal muito nervoso mesmo. Muito bom. Parabéns também pelo serviço. Está aí o registro. Obrigada. E pessoal, e se você tem viagem marcada para os Estados Unidos, é bom ficar atento, viu? As companhias aéreas estão cancelando voos por conta do furacão Ian. Em nota, a Gol disse que cancelou voos de Brasília para Orlando, que estavam marcados para hoje e amanhã. Então, de Brasília para Orlando da Gol, cancelados. Os passageiros estão sendo avisados das novas datas. Se você estava em algum e ainda não recebeu esse comunicado, fica já com a nossa informação por aqui. A Azul também informou que precisou cancelar um voo que partiria hoje de Campinas, aqui perto de São Paulo, para Orlando, por conta da passagem do furacão. Um voo que sairia de Orlando com destino ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, amanhã também foi cancelado.